Rosângela, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Foi uma grande alegria revê-lo e poder conversar com você sobre alguns desses problemas. Na verdade, eu acredito que a situação realmente é um pouco mais delicada do que a gente gostaria. Mas acredito também que existe um desânimo, uma preocupação que é muito superior à que seria necessária diante dos fenômenos que nós estamos. Não há a menor dúvida de que houve uma redução dramática do crescimento do Brasil. O governo Dilma vai terminar com um crescimento médio, provavelmente 1,8, 1,9 nos 4 anos. Como a população cresce 0,8, 0,9 ao ano, significa que o PIB per capita, quer dizer, a quantidade de coisas que nós produzimos durante cada ano, está crescendo no máximo 1%. Ou seja, é um crescimento muito pequeno. Para a gente ter uma ideia, com um crescimento de 1%, Zana, você precisaria 70 anos para dobrar a renda. 70 anos são 3 gerações. Quer dizer, os nossos... No meu caso, o meu tetraneto, no teu caso, o bisneto. Ou seja, é muita coisa. Por outro lado, você teve algumas vantagens. O mundo teve uma expansão muito grande, o Brasil estava preparado para enfrentar essa expansão. Nós nos transformamos no principal produtor agrícola de meia dúzia de produtos, somos o maior exportador mundial também de meia dúzia de produtos agrícolas. Isso salvou o Brasil, deu tranquilidade alimentar e salvou o balanço de pagamentos. Mas perdemos a chance de embalar definitivamente com esse momento? Eu acho que perdemos a chance de ter feito uma coisa um pouco melhor. Definitivamente não existe. Não há. O Brasil tem vida infinita. Por isso que você pode... Mas cada erro significa um degrauzinho a menos do crescimento e, portanto, prejudica não só a nós, prejudica as gerações futuras. Então eu diria o seguinte, tivemos um problema interno e externo. O mundo piorou muito, o mundo é importante no desenvolvimento do Brasil, mas a economia também, a administração econômica do Brasil não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida em termos de crescimento, mas foi muito bem sucedida em termos de distribuição de renda. Então é por isso que existe uma enorme diferença entre o que pensa o andar de baixo e o que pensa o andar de cima. O andar de cima já percebeu que esse modelo nos leva à estagnação. Você está vendo agora as invenções novas, estamos em estagnifação, ou seja, estagnados em crescimento e com uma inflação alta de 6,5%. Mas o andar de baixo ainda não percebeu que esse modelo terminou. O andar de baixo foi muito beneficiado por uma política distributiva que pôde funcionar porque nós recebemos de presente do exterior um grande bônus, que foi o seguinte: os preços dos nossos produtos de exportação cresceram muito mais do que os produtos de importação. De forma que, digamos, quando começou o governo Lula, cada tonelada de exportação comprava 1 tonelada de importação. Mas no final, cada tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Ou seja, você estava ganhando de presente 400 quilos, que era bônus que o mundo estava te dando, porque os preços tinham flutuado diferente. Isso acabou. Quando entrou o governo Dilma, isso já estava declinando. Hoje ainda é um pouquinho, mas no governo Dilma declinou. E mais do que isso, você fez um déficit em contas correntes, ou seja, você tomou emprestado lá fora uma barbaridade de dinheiro. Isto tudo deu possibilidade a que você distribuísse melhor, que foi um resultado espetacular. Na verdade, nós criamos
uma classe média, é um pouco de exagero dizer, mas uma classe média daí de 40, 50 milhões de sujeitos que sabem que estão melhor do que estiveram. E também não adianta discutir. Né? É um pouco de ilusão o sujeito ficar fazendo teoria econômica quando o cidadão lá sabe o seguinte: eu não tinha nem um rádio de pilha, hoje eu tenho uma televisão, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma batedeira, eu tenho um automóvelzinho. Ou seja, houve realmente um progresso. Neste caso, progresso significa o quê? Que você... Primeiro, as mulheres é que fizeram a revolução. A revolução demográfica foram as mulheres que fizeram. Por quê? Quando eu era moço, na Idade Média, cada mulher deixava 6 filhos. Ou seja, cada mulher deixava 3 mulheres, em média. Hoje, cada mulher não deixa 2 filhos. Cada mulher não deixa uma mulher inteira. Eu sempre brinco, meu neto vai ter uma vida duríssima, porque a escassez de mulheres vai ser visível. Essas senhoras adquiriram uma compreensão do mundo, mesmo a mais modesta, a empregada doméstica. Sabe o seguinte: neste mundo que está aqui, a única condição de ascensão social é a educação. Ela se sacrifica para educar o filho. Isso se mantém, professor? Isso se mantém. Esse andar de baixo vai ser atingido. Eu acho que, mas esta é que eu acho que é a grande revolução do Brasil. Esse andar de baixo vai demorar para ser atingido. Por isso que o resultado eleitoral é ainda o fruto do passado. Então, o que eu diria é o seguinte: não necessariamente, porque você pode voltar a crescer. É preciso só que o governo entenda esse fato. No fundo, o defeito do governo é não acreditar na economia. Ele rejeitou o sistema de preços como um mecanismo de equilíbrio. Levou tempo para aprender. Na verdade, eu acho, a Dilma entendeu isso já em 2012, mas que precisava investir na infraestrutura, mas teve muita dificuldade para criar bons projetos, para fazer bons leilões. Depois queria fixar ao mesmo tempo a taxa de retorno do leilão e a qualidade da concessão. Mas hoje aprendeu tudo. Hoje as coisas estão... Na verdade, a política foi se aperfeiçoando. E eu acredito o seguinte, que nós temos condições, sim, de melhorar essa política. A inflação está alta com relação aos padrões dos nossos companheiros emergentes. Porque também cometemos um erro. A meta da inflação não é 6,5%. 6,5% é o limite de tolerância da meta de inflação. O limite de tolerância para quando você tivesse uma crise, um choque de oferta, ela dispara, sai da tua meta e você aí usa os instrumentos fiscal e monetário para fazê-la convergir para a meta. Não, nós acabamos namorando com a meta de cima e fomos transigindo com a meta de cima. E o que é pior, para impedir que isso crescesse, começamos a controlar preço. Controlamos um dos preços mais dramáticos, que é a taxa de câmbio, que produz efeitos devastadores. Controlamos o preço do combustível, que destruiu o programa de etanol e destruiu a Petrobras. Então, você interviu em preços de energia da maneira que era correto intervir, mas interviu de uma forma um pouco atrabiliária, que combinado com a crise hídrica, produziu esse desarranjo que nós estamos vivendo. Como é que conserta tudo isso? Tudo é consertável. Tudo isso é consertável. Não vamos ter ilusão. O que acontece é o seguinte: você precisa ir mudando essa política. Você precisa começar a deixar o câmbio flutuar de verdade. Você precisa começar a usar a política fiscal de verdade. Quer dizer, também fomos afrouxando. O déficit nominal era 2,2, 2,3, já está em 3,7. Então, ou seja,
esse negócio foi uma espécie de laxismo, que vai devagarzinho, parece que não está acontecendo, mas que no final se manifesta. Deixa eu lhe dizer, a morte do Eduardo é uma tragédia. Ele não era a minha opção, mas o Eduardo eu conheci muito bem. O Eduardo teve uma formação muito interessante, porque ele sofreu na juventude as vicissitudes da política brasileira, com o avô sendo preso, sendo, no fundo, saindo do Brasil, sendo expulso do Brasil. Aprendeu um certo socialismo, digamos, produzido por um coronel. Se ele fosse presidente ou não, é muito grande para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, não para a economia, para a sociedade brasileira. Seguramente o Eduardo era uma alternativa. Sem ele, quem fica como alternativa? Eu acredito que hoje é muito difícil você estar discutindo o que está acontecendo. Você tem agora uma emoção muito grande, o levantamento de hoje, ele é muito contraditório, um fato importantíssimo. Não é só que a Marina teve um empurrão enorme, mas é o fato de que a avaliação do governo da Dilma melhorou 6 pontos. E no longo prazo, isso é que é importante. No longo prazo, o entusiasmo, o sentimento, aquela coisa que o brasileiro tem, murcha. Isso é uma grande tolice. Na verdade, o velho Churchill dizia: a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Então não tem nenhuma alternativa para construir uma sociedade civilizada, ou seja, que inclua, na verdade, a liberdade individual plena, que inclua um regime republicano, onde até o poder incumbente é controlado por um Supremo Tribunal Federal independente, e que inclua como objetivo a redução das desigualdades. O objetivo disto é que a tua situação não dependa do lar em que você nasceu. Não importa se você foi produzido na suíte presidencial do Waldorf Astoria, depois de uma enorme festa de casamento, ou se foi produzido por acaso num sábado chuvoso embaixo do Museu do Ipiranga. Uma vez produzido, você é senhor de direitos. De que direitos? Do direito de construir o teu aparato de apreensão do mundo, igualzinho àquele que foi produzido no Waldorf Astoria. É por isso que a Constituição quer educação e saúde universais e gratuitas. 2 utopias que vale a pena perseguir.